Ele estava acabando. A única coisa que ele tinha era aquele antigo livro-guia que dizia que a rua do templo descia a colina. Woody achou que essa trilha estava descendo a colina, mas parecia não estar indo a lugar algum. Então ele se arriscou. Com o último dinheiro que tinha, ele parou de escavar, avançou os homens 500 metros adiante, onde ele achava que a estrada estava, e cavou outro buraco. E a 4 metros de profundidade, ele encontrou isso. Pode não parecer muita coisa, mas para Woody era o maná dos deuses. Ele sabia que isso era a base de uma grande colunata que um homem muito rico tinha construído para que a estátua da deusa pudesse descer em seu caminho sagrado para o templo sem pegar chuva. Woody não achou sua colunata, ele achou até as telhas do telhado que mantinha a deusa seca. Mas ele devia querer ver o templo. O templo construído, segundo a lenda, pelo rico rei Cresso, incendiado por um louco no dia em que Alexandre nasceu. E reconstruído mais grandioso e rico do que antes. Embora Woody ainda estivesse seguindo as grandes pedras quadradas, ele se viu numa grande encrenca, assim que deixou as colinas atrás dele. Tudo que ele podia ver era a pequena cidade turca. E como ele disse, senti a dor do fracasso sobre mim quando olhei a planície larga e ininterrupta, sem um só traço de um monte que pudesse esconder o grande templo. Os fazendeiros, é claro, não deixavam ele escavar nos campos. Então ele teve que trabalhar nos cantos das estradas, em lugares assim. E aqui, por sorte, ele encontrou mais pedras quadradas. Era um homem inteligente. Ele notou que elas ainda seguiam as linhas dos campos e que aquela linha ia direto para o velho forte turco. Nos últimos meses de 1869, John Wood quebrou o pé. Para que o trabalho continuasse, sua mulher teve que vir com ele. Antes, ela ficava em casa cozinhando. Agora ela estava na trincheira e ele estava preso em cima de um cavalo. Foi, disse Wood, o acidente mais afortunado que já tive. Daí em diante, trabalharam sempre juntos. A senhora Wood assumiu as escavações, supervisionando os buracos a 8 metros de profundidade e encontrando altares, estátuas e calçadas de mosaicos, mas não o templo de Ártemis. Então, no último dia do ano, numa profundidade de 8 metros, os trabalhadores toparam com enormes blocos, uma grande calçada de mármore. No dia 3 de janeiro, os Woods souberam que tinham encontrado o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. Delirante de felicidade e de malária, John Wood sentou-se e escreveu no seu diário. Ele escreveu durante 15 horas e desmaiou. Assim terminou a mais romântica busca arqueológica já feita. Quando se anda pelo sítio da grande escavação de Wood, através do campo em ruínas onde fica o enorme e sagrado templo, é difícil imaginar por que tanto estardalhaço. O que motivou John Wood durante 7 longos anos na busca desses poucos blocos de pedra foi a simples fama do templo. É mencionado milhares e milhares de vezes em referências antigas, já que os maiores historiadores o descrevem como uma combinação da conspiração das artes da Grécia e a riqueza da Ásia, enriquecido por sucessivos reis e reconhecido por sua religiosidade. Este era o local de um dos mais sagrados santuários do mundo de Alexandre. Mesmo os peixes que nadavam no rio ao lado do santuário eram considerados sagrados. Imitações do prédio foram construídas em outras terras. Modelos de prata da deusa foram vendidos aos milhares. Como uma grande catedral, a verdadeira maravilha, ela a própria santidade. Os cristãos finalmente mataram a deusa Ártemis. A grande estátua do centro da cidade, o demônio enganador, como a chamavam, foi derrubada e a vitoriosa cruz de Cristo foi erguida no seu lugar. No século IV, todas as menções de Ártemis foram apagadas das inscrições da cidade.
Então, como seria a aparência do grande templo de Ártemis? Como este aqui, em Didyma, na mesma costa sul da Turquia, onde os detalhes que sobreviveram são soberbos. Alguns arquitetos que trabalharam aqui também trabalharam no templo de Ártemis em Éfeso. É a arquitetura grega no seu esplendor. Perfeita para a deusa majestosa, a deusa mais antiga do mundo. Limpa, clara, justa. Suntuosa e majestosa. Parada aqui para nosso grande deleite. Hoje, as pedras do grande templo de Ártemis estão espalhadas pela pequena cidade que fica próxima da antiga Éfeso. Cada uma das pedras desse aqueduto veio de outro lugar. Então, é um pedacinho de um templo romano aqui. Estão vendo aquela coisinha bonitinha e meio mofada? Já esteve em cima de um entablamento, em cima de uma coluna. Mas é pequena e meio instável, então certamente não veio de Artemísio. Mas este bloco aqui, é uma coisa muito diferente. É claro que o seu próprio tamanho entrega ouro. São os mesmos elementos que os romanos usam, mas muito maiores aqui. Tem uma grandeza que imediatamente chama a atenção. Esses fragmentos desordenados que estão vendo aqui são chamados de astrágalos. Eles não tiveram a forma de ovos e são muito bem talhados. Olha só para isso. É tão bem feito como se tivesse saído de uma máquina, mas com tanta delicadeza, estilo e grandiosidade. É realmente uma pequena fração de uma das 7 maravilhas do mundo. E temos outros pedaços aqui. Esse pedaço aqui, esta, é a grande descoberta. Sabem, quando eles construíram o aqueduto, os pedreiros cortaram a ponta da pedra para fazer uma borda bem precisa aqui, mas deixaram esse pedaço no meio. E isso mostra um lindo, limpo, grande entalhe que é realmente típico do templo de Ártemis. Na verdade, é um pequeno pedaço de uma das 127 colunas que o romano Plínio disse que o prédio tinha. Viram como funciona? As estrias da coluna, essas ranhuras na pedra, podemos saber a altura que tinha com pedaços assim, podemos quase reconstruir o templo. Havia 3 estilos diferentes de templo. As 3 ordens de arquitetura grega. A dórica era a mais forte. A de Coríntio, a mais decorativa. Wood descobriu que o templo de Ártemis era jônico, com suas curvas sutis. Quando Plínio visitou, ele disse que o templo tinha 70 metros de largura e 130 metros de comprimento. Com sua grande floresta de 127 colunas, o santuário de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo, devia ser assim. O que a arqueologia diz através das escavações? Coisas incríveis. O professor Bama, da Universidade de Viena,
está reescrevendo a história da grande deusa. Devam et. Aşağıya. Böyle ya. içine doğru Böyle, biraz böyle. şöyle Tamam, yap. böyle. Aşağı yukarı diyeceğim. Em torno desses templos antigos, cobertos por sedimentos de rio, estavam as joias da deusa das partes mais internas do santuário. Suas roupas, tesouros e presentes que as pessoas levavam para ela. Um chão semeado com resíduos de fé. Uma fé misturada da Ásia, África e Europa, todas aqui no santuário da deusa mãe. Ela é bem pesada. Ouro puro. Uma das 12 deusas encontradas nos tesouros em torno do templo. Vejam esse rosto. Esse rosto já habitava os templos 3.000 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia. E aqui está ela de novo, em Éfeso, a deusa mulher. Não tinham apenas essas pequenas estátuas, tinham as roupas verdadeiras que a própria Ártemis usava no templo. Os grandes cintos que você vê nas estátuas. Existem 2 desses e fragmentos demais, exatamente o que você vê em pedra. E todas as joias estavam presas nos sedimentos, repousando por milhares de anos. Vejam, esses são os colares da deusa, cristal, âmbar do Báltico, vidro da Fenícia. Isso ficava pendurado no pescoço dela. Tinham também os pedaços dos próprios colares, com as contas da deusa, a linda cabeça de touro que era a peça central, amarrada num círculo. E depois vamos para aquele grande véu que você vê nas estátuas. E esses lindos broches de cabeça de leão, e muitas rosetas também, estão vendo os buraquinhos para serem costurados nos mantos? Uma das coisas mais interessantes parece ter sido a solução do quebra-cabeças sobre o que eram aqueles objetos em forma de seios na deusa. Parece, olhando para essas contas de âmbar, que elas eram, na verdade, frutas. Estão vendo esse pedacinho de âmbar báltico? Essa parte de cima. Isso é como uma pequena romã, uma pequena joia. E esta deve ser outra fruta. Talvez a deusa estivesse coberta por frutas em abundância. A deusa Ártemis não deixou apenas suas joias para trás no templo, mas milhares e milhares de exemplos de presentes que ela recebia de todos os países do Antigo Oriente. Ártemis tinha magnetismo para receber presentes do Egito. Esse baixinho aqui veio do Egito. Ele é muito bom para a fertilidade. Você toca um tamborim e todo mundo fica contente. E do Egito também os escaravelhos da sorte, desejando saúde, prosperidade e uma vida longa. Na Fenícia, os fenícios nos deixaram no santuário da grande deusa algumas das mais finas esculturas em marfim, o tipo de coisas que você lê na Bíblia. Os reis da Bíblia viviam em salas decoradas pelos mesmos artistas. E da Ásia Central, aquelas culturas misteriosas são chamadas de estilo animal. Olhem só para isso. O lindo grifo, os bronzes, todas essas marcações de civilizações que nós pouco conhecemos, mas que adoravam nos santuários de Ártemis. E da própria Grécia, o professor Bama escavou alguns dos mais finos marfins arcaicos já vistos. Esta é então a face grega de uma dama muito mais antiga. Alexandre a chamava de Ártemis e os anatólios, Cibele. Os romanos a conheciam como Diana, a deusa virgem da caça. E ela veio para a Europa como o antigo zodíaco babilônico, os morcegos do inferno e toda a sabedoria e compaixão da mãe que sabe de tudo. Um século depois da expulsão da deusa Ártemis de Éfeso, os evangelhos ocidentais nos contam que a cidade fora o último refúgio terrestre da Virgem Maria. E Éfeso se tornou a mais importante cidade cristã da grande província da Ásia Romana. Em 431, aqui nesta mesma igreja, ela recebeu um concílio supremo da igreja cristã. E foi realmente para debater
a questão mais fundamental que qualquer religião tem que decidir, a natureza da própria divindade. Foi aqui que a Igreja Cristã adotou a noção da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, onde se encaixa Maria, a Mãe de Deus, nesse extraordinário arranjo teológico? Bem, ela era claramente a Mãe de Deus, e assim foi votada nesse conselho da Igreja, como Teócicos, genitora de Deus. É uma coisa linda se você pensar bem. Aqui na cidade de Ártemis, com seu templo que era uma das 7 maravilhas do mundo, com ideias de divindades femininas que se entendem 10 milênios antes que a igreja cristã existisse. Aqui, nesta mesma cidade, a noção da divindade feminina completou o ciclo e acabou dentro da fé moderna. Essa é a história de um templo num jardim. Das joias de uma deusa virgem e um sonho de paraíso. E de Alexandre também, o nobre cavalheiro cuja lendária viagem para o distante Oriente trouxe para o Ocidente algumas das 7 maravilhas do mundo.